Olá, mais uma vez, Wanderson Franco com vocês. Vamos conversar de um assunto que julgamos ser bem oportuno para o momento. Que momento é este? Estamos no Brasil, dia 19 de março de 2021. São 22 horas e 42 minutos. Momento onde a pandemia do Covid está trazendo experiências profundas e dolorosas para todos nós. E essas imagens aqui do fundo têm muita relação com o tema. Sensibilidade, o sentido da alma. Pois é, o que os evangelhos que refletem ou procuram refletir a mensagem de Jesus, como que os ensinamentos trazidos pelo Espiritismo podem nos auxiliar neste momento. Tão necessário, né? A sensibilidade. Bem, essas imagens aqui no fundo, vocês vão entender o porquê delas daqui a pouquinho. Vou fazer como de costume, partilhar umas imagens com vocês para facilitar as nossas reflexões, as nossas ponderações. Está aí o título, Um Coração, porque ele traduz, né, a questão do sentimento, da amorosidade, é o chakra do amor, este coração, o coração do Cristo, dessa mente crística que deve fazer morada em nós. Segundo as tradições orientais, é a sede da alma. A alma, o espírito, se localizaria nesta região. Sensibilidade, o sentido da alma, como eu disse, é o que dá a direção, é o nosso propósito na existência. Aqui eu trago uma referência que está em Mateus 5:18. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Para a sensibilidade, a visão é muito importante. É conseguir enxergar além da forma, enxergar o fundo. Então tem a ver com visão. Vamos aqui nessa imagem de Jesus. O que ele veio fazer há 2021 anos atrás, segundo o nosso calendário? Não é preciso, mas é a data aproximada que nós temos. Ele veio impor alguma coisa? Não. Ele veio nos ensinar. Ele, como verbo divino, feito em carne, manifestou o amor. Em todas as suas atitudes? Sim. Até quando ele foi um pouco mais enérgico com os vendilhões do templo? Sim. Mesmo quando chamou de hipócritas alguns, de sepulcros caiados? Sim. Porque no seu coração não fazia moradia o ódio, a vingança, a mágoa, era o que era necessário naquele momento. Então ele veio nos ensinar, veio nos convidar, é sempre um convite. Se alguém diz, você tem que, se vier através de uma imposição, não foi o que o Cristo veio trazer. É um convite que está aberto a quem quiser aceitar. Ele veio nos convidar a quê, Wanderson? Veio nos convidar a ter novos comportamentos, a se relacionar melhor com a vida, com os outros seres humanos, não só, com as manifestações de vida que tem sobre a Terra, essa casa que ora nos abriga. E o Espiritismo tem muito a nos auxiliar. O que é sensibilidade? Bem, no nosso dicionário, se a gente vai buscar o que é sensibilidade, na sua mente agora, o que vem de resposta para a palavra sensibilidade? Qualidade do que é sensível, aquilo que nos afeta de alguma maneira, que nos toca, aquilo que é visto por nós. Isso toca a nossa sensibilidade. A doença hanseníase, ela tira a sensibilidade daqueles que a têm. E quando não se tem a manifestação ali da sensibilidade, pode causar um mal maior, né? Uma ferida mais profunda. Então é fundamental. Por isso que a dor tem um papel importante
na nossa trajetória espiritual, porque é ela que nos sinaliza que algo não está normal naquele ponto. E ficar insensível a alguns acontecimentos pode nos trazer alguns males a nível espiritual, algumas dores de consciência. Puxa, por que eu não enxerguei isso antes? Então vamos lá. Então, qualidade do que é sensível, né? Isso seria a sensibilidade. Afeta nossas emoções, gera sentimentos que se transformarão ou não em palavras e em ações. Seria esse conjunto de comportamentos, né? A nossa forma de pensar, de sentir, de falar e de agir. Eu entendo o comportamento como todo esse conjunto. Então, nós somos seres afetivos. Por que nós somos seres afetivos? Geralmente relacionamos essa palavra a namoro, a um gostar, né? Ou a uma simpatia. Na verdade, antes desse conceito, desse entendimento, nós somos seres afetivos porque nós somos afetados pelo nosso entorno, seja através de palavras. Então, algo nos afeta, né? Mexe com as nossas emoções, que pode ser de uma profunda indignação, quando a vida não é respeitada. Para uns, esse afeto, né, de ser afetado é quando tem maus tratos, por exemplo, com os animais, outros com a natureza, outros com outros seres humanos. Então, a sensibilidade é algo que afeta em nós. Pode ser um afeto bom, quando as nossas lágrimas descem ao ver uma atitude, um comportamento muito interessante que não tínhamos pensado naquela atitude, né, naquelas palavras. Então somos afetados. Então isso gera várias questões em nós. Então sensibilidade é a capacidade de ser afetado por algo. Tudo afeta a todos? Não. Como eu disse antes, algumas questões referentes aos animais vai afetar mais aqueles que já conseguem enxergar, já têm uma sensibilidade para esses seres, do que para outros, que aqueles são os invisíveis, né, na vida humana. E o que pode gerar? Quais sentimentos que pode gerar a nossa sensibilidade? A nossa sensibilidade pode gerar em nós, né, essa sensação pode ser afetada e gerar raiva, ódio, pode. Uma agressividade, uma reação, porque eu fui afetado por algo que eu não gosto. Não, se não for uma agressão física, mas pode ser algum texto no Facebook que vai, na verdade, não vai conscientizar, não vai ensinar, vai nada mais do que ofender, agredir o outro. Pode sim. Eu posso estar mais sensível a certos assuntos e porque dói em mim eu reajo de uma forma equivocada. Então nós somos convidados a estar olhando isso, analisando o que nos afeta mais e que mexe mais. Mas pode gerar bons sentimentos? Sim, claro. Pode gerar uma piedade, a empatia, a ternura, o desejo de ser caridoso em alguma situação. Então é importante você estar sensível, porque aquilo que nos afeta, aquilo que eu sei que existe, pode me afetar e eu posso fazer algo. Enquanto for invisível para mim, enquanto eu não for afetado por alguma coisa que me toque, eu não vou conseguir ter o que possibilita, né, essa sensibilidade, a sentir a compaixão, simpatia pela humanidade, desejar ver o outro livre do sofrimento. Quando alguém está sofrendo, ou um animalzinho está sofrendo, eu estou ansioso, porque a minha sensibilidade é tal que eu fui afetado, e aquilo eu quero gerar um anestésico na dor daquele que está sentindo, eu quero levar a solução. E isso tem muito a ver com simpatia, com a compaixão, com a ternura, preciso ser empático. Então a sensibilidade pode nos gerar, né, tudo isso de sentimento nobre, nada diferente do que aprendemos com Jesus, com o Espiritismo. Ah, Wanderson, mas só com Jesus e com o Espiritismo? Não. Existem outras fontes de conhecimento, de outros ensinamentos, que nos levam a ter esses tipos de comportamentos, de emoções, de sentimentos, né? Então é isso. Ô Wanderson, mas e para aquela alma que é um pouco mais dura, mais rígida? Porque temos na vida, sabemos de pessoas que têm uma falta de sensibilidade, mas você não pode estar percebendo isso. Tem pessoas que por alguma questão têm um bloqueio, ou não querem enxergar, ou não enxergam mesmo. Aí tem aquela metáfora, né? Que nós somos uma obra-prima nas mãos de Deus. Uma metáfora, uma analogia. Uma obra-prima nas mãos de Deus. Nós somos aquela argila. E se essa argila for flexível,
for maleável, vai ser fácil o Pai do Céu moldar a obra-prima que Ele deseja moldar em nós. Mas, se eu sou aquela argila mais rígida, o que o artesão faz? O que o artista faz? Vai ter que desbastar, vai ter que bater, cortar, vai doer um pouco mais. Então, nosso rigor, a nossa dureza pode levar a isso, porque de uma forma ou de outra, com o passar do tempo, deveremos e precisaremos ter esse instrumento em nós, que é a sensibilidade. Quais são as maneiras de desenvolver sensibilidade? Bem, tem algumas. Por exemplo, às vezes você sofre na própria carne. Se é o filho do outro, se é o vizinho lá que está passando por algum problema, aquilo não me afeta tanto. Mas, se isso for comigo, ou com algum dos meus, opa, eu vou ter uma sensibilidade diferente. E a vida é esse processo. Precisamos passar pela dor para aprender? Nem sempre, não é uma regra. Tem pessoas que só de escutar falar, opa, isso tem a ver com os meus comportamentos, vou tentar mudar. Tem pessoas que nem falando, nem escutando, nem vendo alguém sentir. É quando sente na própria carne. Tem uma outra metáfora que vem lá do Oriente, que diz que tinha um cavaleiro e o seu cavalo. Tinha alguns tipos de cavalos. Tinha aqueles que só do colcheiro levantar o chicote, o cavalo já saía encaminhado. Tinha outros que o cavaleiro tinha que ameaçar bater. Aí sim o cavalo saía andando. Tinha os outros que ele batia um pouco mais forte na pele. Aí o cavalo saía andando. E tem aqueles outros que tinha que bater não uma, duas, até rasgar a própria carne. Então, é cada um que sabe o que a vida vai precisar fazer comigo para que eu me sensibilize e me coloque em movimento. E isso é um grande desafio. Quanto às imagens aqui atrás, tem algumas coisas que nos sensibilizam mais. Por exemplo, segundo o Emmanuel, ele diz que as flores, o corpo dela, vai até no perfume que ela exala. Só que nós só enxergamos até as pétalas. É algo que nos sensibiliza, tanto que damos flores, né? Algo mais sensível no reino vegetal. No reino mineral, que é um reino anterior, que alguns preferem não chamar de reino, chama de rede. A rede dos vegetais, a rede dos minerais. Então, nessa rede anterior, que é dos minerais, a questão mais sensível nessa evolução aí, se a gente pode dizer, usar esse termo, são os cristais, são aquilo que toca a nossa sensibilidade. Olha que beleza. Já nos animais e na fase humana, são as crianças, né? Esses animaizinhos que vão crescendo, tem sempre ali a fisionomia de ser sempre jovenzinhos. Isso nos afeta, nos toca. Assim também as crianças criam um tremendo afeto. A gente vê aquele ser frágil ali, essa fragilidade toca a nossa sensibilidade. Como eu disse, é regra geral? Não, não é todos. Mas nessa analogia do que nós podemos enxergar na natureza, né? Tem pessoas que são mais sensíveis e conseguem se sensibilizar com questões que estão além do nosso entendimento. Às vezes, uma forma que uma nuvem coloca no céu, ou quando vê um lírio no campo, ou quando vê esses ipês maravilhosos, né, aí na rua, ou quando vê um animal se alimentando, às vezes, aí no seu habitat. Aí. Então, tem várias formas de se sensibilizar. E tem muito a ver com arte, né? Quando a pessoa é mais sensível, ela tem esse dom artístico, né? Seja de desenhar, de pintar, de compor uma música, de fazer uma peça de teatro, de escrever uma peça de teatro, né? Um filme. E é isso, a arte tem muito a ver com a nossa, com esse algo que está para além, que está no nosso coração. Continuando aqui, no tempo que ainda temos, tem uma outra questão que eu queria trazer, enquanto ainda temos esse nosso tempinho aqui, que como que se pode desenvolver a sensibilidade? Como é que eu posso desenvolver a sensibilidade? Ele é desenvolvível? Desenvolve-se a sensibilidade? Eu consigo enxergar com o coração? Bem, para isso vai ser necessário 2 instrumentos.
que eu resumo aqui em 2 palavras, muito brevemente. Percepção e sacrifício. A palavra sacrifício não tem nada a ver com sofrimento. É o sagrado ofício, e a palavra ofício quer dizer trabalho. É o sagrado trabalho, é a nossa parte na obra da criação. É o que o Cristo veio nos ensinar. Sair de si mesmo em benefício daquele que precisa, ou que está momentaneamente numa condição de uma carência que precisa do meu apoio, da minha orientação, da minha visão mais amorosa. E percepção. Pois é, o Espiritismo nos ajuda a nos dar o que eu chamo de senso de localização, aonde eu estou, o que tem no meu entorno, o que é a existência, o que é a vida. Então ele amplia o leque da nossa percepção, nos faz enxergar, nos faz ver. E quando eu vejo, eu posso ser mais sensível. A caridade no meio espírita é isso. Te coloca em contato com a dor que está aliviando e aos poucos você está desenvolvendo a sua sensibilidade. Quando você passa ou enxerga uma situação dessa, que a caridade te convida a passar, geralmente você está lidando com pessoas em sofrimento, no caso da caridade, embora a gente saiba que ela tem uma amplitude maior, mas geralmente a gente associa a caridade com esse trabalho àquelas pessoas que estão passando por dificuldades, seja numa visita no asilo, no hospital, seja levando uma contribuição de alimentos, uma orientação. Então, esse contato, ouvindo e vendo a dor do outro, amplia a nossa percepção, é o que o Espiritismo nos auxilia a enxergar com o coração. Então, para encerrar essa questão de sensibilidade, que tem a ver com empatia, eu deixo para vocês essa imagem que eu estou mostrando. Quem que está certo aí, quem que está errado? Se eu tiver um pouco de disposição, eu posso ampliar a minha percepção, desenvolver empatia. Eu sou o 6, por exemplo, ali. Se eu sou uma visão fechada, se eu sou rígido, 6 é 6 e pronto, acabou, eu estou com a verdade, vou perder um outro ponto de vista, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Se eu tenho um pouco de disposição, se eu estou disposto a um sagrado ofício, deixa eu tentar escutar o outro, ver através do ponto de vista do outro, e assim a gente pode ir desenvolvendo a nossa sensibilidade. Dando continuidade às nossas reflexões anteriores sobre sensibilidade, o sentido da alma, deixamos uma imagem no final do vídeo anterior que gostaríamos aqui de partilhar com vocês. E é importante, como havíamos dito, entendermos que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Portanto, o exercício que podemos ter e desenvolver em nós sobre sensibilidade passa por isso. Quando falamos em reencarnação, a reencarnação nada mais é do que, do ponto de vista que eu estou aí, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo comigo, aqueles que por algum motivo não têm a possibilidade nessa existência de estar contando com esse órgão sensorial, né, da visão, mas conseguem enxergar com o coração, temos uma imagem onde tem uma pessoa de um lado e uma de outro, do outro lado, uma de frente para a outra. E no chão, um número 9 para quem está da direita e número 6 para quem está à esquerda. Essa é a imagem que estamos trazendo para provocar essa reflexão. Se eu estou do lado em que eu estou vendo o número 6 e sou irredutível, não quero entender o outro lado, não quero desenvolver sensibilidade em mim, tudo bem. A reencarnação, como estávamos dizendo, ela tem esse papel de nos fazer inverter de posição, de nos colocar no lugar do outro. Se eu não consigo desenvolver a empatia de uma forma racional, de uma forma que eu seja estimulado ou estimulada a fazer, tal qual pela caridade, quando somos convidados a se colocar no lugar do outro, a fazer visita em orfanatos, asilos, hospitais, a estar lidando com aquelas pessoas que estão momentaneamente passando pela dificuldade da alimentação. Se eu não me sensibilizo com essas pessoas e nessas situações que os seres passam, a reencarnação nada mais faz do que isso, do que me colocar do outro lado para que eu consiga desenvolver a tal sensibilidade, como falamos no vídeo anterior, tão necessária para a nossa evolução.
porque a bondade, a afabilidade, a doçura, como nos disse Kardec no Livro dos Médiuns, são atributos de espíritos depurados, que passaram por essa purificação que é nada mais é do que a sensibilização, aquilo que é capaz de colocar em movimento. Na nossa reflexão aqui, o que seria então a empatia? É essa setinha que eu coloquei de um lado para o outro. É eu ter a disposição, lembra da palavra sacrifício, do sagrado ofício? Eu tendo a percepção mais ampliada de que eu não posso e não consigo eliminar ninguém, pena de morte, com a visão espiritualista e visão espírita, não faz o menor sentido. Aquele ser vai existir sempre. Então, com a minha predisposição de ceder, de guardar um pouco o que eu acho que eu sei, eu silencio, respiro, deixa eu me colocar no lugar do outro, se o outro me der essa abertura, para que eu consiga enxergar próximo ao que ele está enxergando. Por aí passa a empatia. Por aí eu posso me sensibilizar e chegar a analisar. Pois é, se eu tivesse no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa ou pior. Então, cada um passa pelas suas dores, pelas suas dificuldades, pelas suas vicissitudes, que é essa variação, essa montanha russa que é a vida, de experimentações, para que a alma consiga amadurecer e desenvolver a sua inteligência, a sua capacidade adaptativa, sem perder a sensibilidade para tal. Então, é uma frase que gostamos muito, que diz que, olha, não acredito no que você acredita, mas acredito que você acredita. Pois é assim, eu valido a opinião do outro. Posso não concordar, posso até ser contrário, veementemente, na minha posição. Mas a minha sensibilidade que foi afetada está educada pelos caracteres morais, como Kardec nos sugere que devemos prezar a nossa educação para desenvolver no ser esses caracteres morais, éticos. Eu vou segurar a minha indignação pelo que você pensa, mas eu vou tentar, de alguma forma, enxergar do ponto de vista que você está enxergando. Então, é isso, é essa validade. Da mesma forma que nós não agradamos a todos, os outros também, e nós queremos a nossa consideração, que a nossa opinião seja válida, o outro também merece. Né? Não só merece, como ele tem esse direito, dado pela vida, dado por Deus. Então, não acredito no que você acredita, mas acredito que você acredita. Posso não ser conivente, não pensar igual, mas também tem a possibilidade desse outro nos apresentar o ponto de vista dele e nós observarmos e dizer, olha, faz muito sentido isso que está dizendo. Eu tinha um certo preconceito, uma certa dificuldade, mas eu passei a enxergar melhor por esse ângulo que eu não enxergava e faz muito sentido. Vou voltar para o meu ponto lá e vou deixar isso guardado em mim, a sua forma de ver, de pensar. Então é essa habilidade que nós vamos desenvolvendo. E o Evangelho, o Espiritismo e outras literaturas e filosofias e religiões também, quando na sua essência elas direcionam os seres para ser melhores, né? Cooperadores com a vida. Entrando na característica mais específica do Espiritismo, aqui falando para nós espíritas, Leon Denis, que seria aquele que substituiria Kardec se ele não tivesse dado conta de fazer o que ele fez, a codificação, né? Ele era apenas mais um e muito importante aqui entre nós encarnados para codificar, trazer as literaturas para a gente. Mas Leon Denis, que é esse também filósofo, pensador e muito importante na doutrina espírita, nos traz a seguinte pergunta, que ele faz no seguinte sentido. Ele fala, olha, o estudo do Espiritismo deveria partir da pergunta: que somos nós? Nós somos quem? Retira a palavra quem. Que somos nós? Igual a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Não é quem é Deus ou quem sou eu. É que somos nós. Então, é essa pergunta que é importante, que o Espiritismo nos esclarece profundamente, nos possibilitando aquela percepção que falamos no vídeo anterior, de alargar a nossa percepção. Nós somos um corpo, nós estamos num corpo, mas somos uma individualidade. Nós temos agora
Estamos agora numa personalidade, que Kardec chama de forma, mas nós temos um fundo, que é essa individualidade, esse espírito. Aqui nós entendemos a palavra namastê, que é o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Embora a sua forma, a sua personalidade esteja equivocada em alguns pontos, ou a minha esteja equivocada em alguns pontos, somos esse fundo, que é essa individualidade que não vai morrer nunca, que está aqui em forma de aprendizado. Essa questão de forma e fundo, Kardec nos deixa em vários trechos essa questão de forma e fundo, tal qual quando ele coloca em uma das questões do Livro dos Espíritos, que diz assim: aquele que enxerga apenas a forma e não o fundo é um espírito de vistas acanhadas. Conseguir enxergar além, que esse ser é um ser imortal, conseguir entender que nossos olhos só vai ver e enxergar o que está morto ou o que vai morrer. Uma mesa de madeira é uma árvore morta. Vocês estão me vendo, vendo uns aos outros, os seus familiares, vocês estão vendo o que vai perecer um dia, que é essa forma, que é essa personalidade. Mas a essência, essa permanece. E conseguir ter isso em nós, partir desse princípio para entender e enxergar a vida, é uma percepção bem ampla, que nos facilita aquele sacrifício, o sagrado ofício de servir ao outro, de auxiliar. Né? Então, isso é um dos ensinamentos que nos traz o Espiritismo, que nos torna um pouco mais sensível, nem que seja no primeiro momento racional. Eu vou raciocinar sobre essas bases que nós temos, da pré-existência e da pós-existência da alma, ou seja, ninguém, assim como eu, nem como os meus, pode ser eliminado para sempre. Existia antes de estar nesse corpo e vai continuar existindo. Então, por mais que eu não suporte alguém, eu tenho uma dificuldade enorme de estar perto de alguém e uso esse recurso do distanciamento, mas é importante, em algum momento, o trabalho do perdão, nem que seja mentalmente, eu ter isso em mente. Porque essa é a realidade. Aquele ser, não é possível eliminá-lo. E a pergunta, muito mais do que saber por que ele é como é, a pergunta seria: por que eu ainda não consigo me relacionar bem com essa pessoa? E usar a força dos pensamentos, das orações, conseguindo entender a pré-existência da alma, ou seja, nós existimos antes dessa existência agora atual. E se a gente pega a história humana, quantas barbaridades foram feitas, só aqui no Brasil, a escravidão, os abusos com os nossos indígenas, e mesmo na sociedade para atender os nossos interesses. Será que fomos santos em todas essas reencarnações? Será que fomos perfeitos nas nossas escolhas, nas nossas atitudes? Então, saber que nós estamos no local certo, com as pessoas corretas, isso que nos ensina o Espiritismo, as causas anteriores e atuais das aflições, isso vai nos ampliar a percepção e nos favorecer e facilitar desenvolver em nós a sensibilidade. Temos um corpo que vai perecer e um espírito que é imortal. Forma e fundo, né? O que vocês estão vendo nessa imagem aí? Do ladinho é a imagem aqui de fundo que eu falei antes, né, no vídeo anterior, sobre a sensibilidade, que os animais, nos seres, no animal e na forma humana, é o que mais nos sensibiliza, os cristais no reino mineral, as flores no vegetal, mas tem uma forminha aí, uma foto aí, ó, que ela vê como é que a nossa visão, às vezes, ela enxerga uma parte, mas não enxerga o todo. Vocês estão vendo o quê? Um coelhinho, um gatinho, um cachorro? Ou estão vendo um menino, uma menina, um casal com um bebê? Mas depois vocês voltam no vídeo para tentar identificar se não identificou essas formas que eu estou dizendo. Jesus tem uma passagem bem emblemática que tem em Marcos 10:51, quando ele está saindo lá de Jericó, tem um cego no caminho, né? E o cego chama: Rabi, Rabi, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí chega Jesus perto e fala: o que queres que eu te faça? Se eu for precipitado nesse momento, é meio que lógico, né? Pô, Jesus, que pergunta é essa? O que você quer que você faça? Pô, você faz curas. O cara é cego, ele quer que você cure a cegueira dele. Mas não. Jesus, com a sua sabedoria, fica aí uma dica para nós. Se a gente sabe alguma coisa e alguém nos pergunta, não dê a resposta pronta.
tente fazer o outro a pensar, a refletir. Isso é a melhor coisa, essa autonomia, desenvolver a capacidade de discernir. Então ele pergunta: o que queres que eu faça? Aí o cego, né, diz: mestre, que eu veja. Olha, eu não quero apenas enxergar, eu quero enxergar e ver além. Essa é a nossa proposta com o Espiritismo: enxergar além, ser capaz de desenvolver nossa sensibilidade. Aqui uma outra passagem, né, sobre permanência e impermanência. Somos convidados por Jesus, né? Nós falamos no vídeo anterior que Jesus vem nos convidar a ter novos comportamentos. É um convite, entender que essa forma que nós temos aqui de um corpo, ela é impermanente, ela não vai permanecer. O que permanece é o espírito. Aqui eu quero passar com vocês, é outra imagem para vocês tentarem identificar que vocês estão vendo. Eu quero passar um vídeo curtinho para vocês me ajudarem aqui numa reflexão, para a gente poder analisar aqui o que nós faríamos diante de uma situação se víssemos numa rua uma jovem, uma criança de 6 anos. A experiência, a Nano tem 6 anos, na Geórgia, numa praça, deixou ela lá, bem vestida. As pessoas passavam, perguntavam: qual o seu nome? E ela falava a sua idade. Perguntava o que ela estava precisando. E ela foi vista pelas pessoas. Porém, modificaram a forma dela. Colocaram ela com uma vestimenta não muito agradável aos olhos daqueles que só enxergam a forma, para ver qual seria a reação. Na mesma praça, no mesmo local, o mesmo espírito, podemos dizer, mas numa forma diferente. Ela ficou lá por horas. Ninguém parou. Fizeram a mesma experiência em um restaurante. Prepararam todo o restaurante, prepararam a jovem atriz, e lá ela entrou, bem vestida. As pessoas a viram, gostavam, brincavam com ela, dava beijinhos, carinhos, encantou as pessoas ali dentro. Uma experiência é para ver como é que está a nossa sensibilidade e trazer aqui uma reflexão para nós. Mudaram a aparência dela. Novamente é o mesmo espírito, mas numa forma diferente. E olha que não é uma criança negra. Olha, tira da mesa. As outras tiram a bolsa com medo de ser um assaltante. Uma pessoa chega a chamar o garçom para tirar a criança do local. E depois de tanta desprezo, tanto julgamento, a própria atriz, a Nana, de 6 anos, não suportou continuar as gravações. Por quê? Segundo a narrativa dela, foi doloroso. Daquela forma. Mas, para nossa reflexão era até aqui, é isso. O que ainda é invisível para você? O que ainda é invisível para mim? Tem pessoas que já conseguem enxergar mais além. Essa essência que não perece nunca. Outras ainda não. Para uns, já conseguem enxergar a necessidade da natureza, dos cuidados, do meio ambiente. Outros ainda são cegos para isso. Alguns conseguem enxergar a importância dos animais. E agora, na pandemia, vemos mais ainda. A fonte, o intermediário desse vírus, que segundo a ciência veio do morcego e não sabe quem foi que o intermediário que trouxe para o humano. Olha como é que nós tratamos nossos animais no mundo. Algumas pessoas, o ser humano é invisível se ele não tiver numa boa forma, se ele tiver com uma pele diferente. Como no conceito oriental diz que, olha, todos os seres podem ter sido a sua mãe ou seu pai ou seu filho em alguma existência. Então é esse convite que nós deixamos aqui para que possamos desenvolver em nós a capacidade de sermos sensíveis, enxergar além da forma.
Agradeço mais uma vez a oportunidade das reflexões. Um fraterno abraço aí e até uma próxima.